Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Vivian. Não posso acreditar que ele está aqui, pois nunca vem a estes eventos, exceto se for algum amigo. Viste que ele subiu um lugar na lista de multimilionários da Forbes e ficou acima do Arno Reinhardt? Pobre Arnie, quando descobriu, ia tendo um colapso nervoso no meio da Jean George. Os murmúrios espalharam-se mais ou menos a meio da gala anual de angariação de fundos da Fundação Frederic Wildlife em prol dos animais em vias de extinção. Este ano, a estrela da noite era a pequena tordeira do mar, uma ave canora cor de areia, mas nenhum dos 200 convidados da gala discutia o bem-estar da espécie enquanto bebiam Velviclicot e comiam canole de caviar. Ouvi dizer que a vila da família no lago como está a passar por uma renovação de $100 milhões. A casa tem séculos, por isso acho que já devia precisar. Cada sussurro ia ganhando intensidade, acompanhado por olhares furtivos e um ou outro suspiro sonhador. Não me virei para ver quem deixava os membros da alta sociedade de Manhattan, normalmente frios como gelo, tão perturbados. Na verdade, estava-me nas tintas. Mantinha-me demasiado concentrada na herdeira de uma cadeia de lojas enquanto esta caminhava com passo incerto em direção à mesa das ofertas, montada nos seus sapatos de saltos vertiginosos. Olhou em redor antes de pegar num dos sacos personalizados e o enfiar na carteira. Assim que se afastou, falei para o comunicador que tinha no ouvido. Shannon, código rosa na mesa de ofertas. Descobre de quem era o saco que ela levou e substitui-o. Cada saco excedia os $8 mil em presentes, mas era mais fácil incluir o custo da substituição no orçamento do evento do que confrontar a herdeira da Deman. A minha assistente resmungou do outro lado da linha. A Tilly Deman, outra vez? Ela não tem dinheiro suficiente para comprar tudo o que está em cima da mesa e ainda ficar com milhões de sobra? Sim, mas para ela, isso não tem nada que ver com dinheiro. O que a incentiva é a adrenalina, disse. Vai lá. Amanhã vou buscar pudim de pão à Magnolia Bakery para te compensar. E por amor de Deus, descobre onde se meteu a Penélope. Ela devia estar a vigiar a mesa dos presentes. Ah, respondeu a Shannon, entendendo o meu sarcasmo. Está bem, pronto. Eu trato do saco e da Penélope, mas fico à espera de uma caixa das grandes de pudim de pão. Soltei uma gargalhada e abanei a cabeça quando a ligação terminou. Enquanto ela tratava da substituição, dei uma volta pela sala para ver se não surgia outra situação delicada, pequena ou grande. Quando comecei a trabalhar neste ramo, sentia-me um pouco constrangida por organizar eventos para os quais seria convidada se não fizesse parte da equipa. Mas com os anos habituei-me, e o dinheiro ganho permitia-me uma certa independência financeira dos meus pais. O meu ordenado não fazia parte do fundo fiduciário nem da minha herança. Era dinheiro que ganhava com honestidade e mérito, a organizar eventos de luxo em Manhattan. Adorava o desafio de criar de raiz eventos maravilhosos, e as pessoas ricas adoravam-nos. Todos ganhávamos. Quando a noite ia avançada, estava a verificar o som para o discurso final quando a Shannon veio ter comigo apressada. Vivian, não me disseste que ele ia estar aqui. Sibilou. Ele quem? O Dante Russo. Todos os pensamentos de sacos de presentes e listas de verificação se ausentaram da minha cabeça. Olhei para Shannon, vi os seus olhos brilhantes e o rosto corado. O Dante Russo? O meu coração bateu descompassado, aparentemente sem qualquer motivo. Mas ele não respondeu ao convite, não disse que vinha. Pois, mas essas regras não se aplicam quando falamos dele, pois não? Ela quase vibrava com a excitação. Não acredito que ele veio. As pessoas vão andar semanas a falar disto. De súbito, os murmúrios iniciais faziam sentido. Dante Russo, o enigmático CEO do consórcio de bens de luxo Grupo Russo, raramente comparecia a eventos públicos que não fossem organizados por si, por amigos mais próximos ou algum parceiro de negócios importante. A Fundação Frederic Wildlife não encaixava em nenhuma dessas categorias.
Ele era também um dos homens mais ricos, e por conseguinte mais observados, de Nova York. Shannon tinha razão. As pessoas iam falar da presença dele durante semanas, se não meses. Ótimo, respondi, tentando controlar o bater acelerado do coração. Talvez chame a atenção para o problema da tordeira do mar. Ela revirou os olhos. Vivian, ninguém quer saber do pássaro. Parou, olhou em redor e baixou a voz. O que quero dizer é que ninguém está realmente preocupado com a tordeira do mar. Enfim, tenho pena que esteja em vias de extinção, mas sejamos honestas. Esta gente só está aqui para ficar bem na fotografia. Mais uma vez ela tinha razão. Ainda assim, não importava o motivo que as trouxera ali, contribuíam para uma boa causa, e aquele tipo de eventos alimentava a minha empresa. O verdadeiro assunto da noite, disse Shannon, é quão bonito está o Dante. Nunca vi um homem ao qual assentasse tão bem um smoking. Shan, tu tens namorado. E então? Não posso apreciar a beleza das outras pessoas? Bem, podes, mas já apreciaste o suficiente. Estamos aqui para trabalhar, não para comer os convidados com os olhos. Empurrei-a suavemente para a mesa das sobremesas. Podes trazer mais tartes vianesas? Já temos poucas. Desmancha prazeres, resmungou, mas fez o que lhe pedi. Tentei concentrar-me de novo na verificação do som, mas não resisti e olhei para a sala à procura do convidado surpresa daquela noite. O meu olhar passou pelo DJ e pela exposição a 3D da tordeira do mar, caindo sobre a multidão que se aglomerava à entrada. Havia ali tanta gente que não conseguia ver para lá das filas exteriores, mas era capaz de apostar todo o dinheiro que tinha no banco em como Dante estava no centro das atenções. As minhas suspeitas confirmaram-se quando a multidão se mexeu ligeiramente para revelar um vislumbre de cabelo escuro e ombros largos. Uma corrente elétrica percorreu-me a espinha. Eu e o Dante pertencíamos a círculos sociais tangentes, mas nunca nos conhecêramos oficialmente. Pelo que ouvi acerca da sua reputação, não me importava nada de manter as coisas nestes termos. No entanto, tinha uma presença magnética, e sentia a sua força até no outro lado da sala. Um tremor insistente junto à anca afastou os arrepios que me cobriam a pele e desviaram a minha atenção do grupo de fãs do Dante. Quando peguei no telemóvel e vi quem me estava a ligar, senti um aperto no estômago. Não devia receber chamadas a meio de um evento, mas simplesmente não se ignorava um telefonema de Francis Lau. Voltei a verificar que não existiam emergências imediatas antes de me dirigir para a casa de banho mais próxima. Olá, pai. Depois de 20 anos de prática, este cumprimento formal saía-me sem esforço. Chamava-lhe papá, mas depois de a Joias Lau ter sucesso e nos mudarmos do apartamento acanhado com 2 quartos para uma mansão em Beacon Hill, ele insistiu que o tratasse por pai. Era um termo mais sofisticado e socialmente elevado. Onde estás? Troou a sua voz através da linha. Por que razão há tanto eco? A trabalhar. Vim para uma casa de banho a fim de atender a tua chamada. Encostei a anca ao lavatório e senti-me impelida a acrescentar. É um evento de angariação de fundos para a conservação da tordeira do mar, que está em vias de extinção. Sorri ao ouvir o seu suspiro profundo. O meu pai criticava as causas obscuras que as pessoas usavam como desculpas para dar em festas, apesar de também comparecer em muitos eventos. Era o mais correto para um homem como ele. Todos os dias descubro um novo animal que está em vias de extinção, resmungou. A tua mãe faz parte de uma comissão para salvar um peixe qualquer, como se não comêssemos peixe todas as semanas. A minha mãe, antes esteticista, era agora uma socialite profissional e membro de comissões de solidariedade. Bem, dado que estás a trabalhar, vou ser breve, disse o meu pai. Gostávamos que viesses jantar conosco na sexta-feira à noite. Temos notícias importantes para partilhar. Não obstante a formulação da frase, isto não era um pedido. O meu sorriso desvaneceu-se. Esta sexta-feira? Era terça-feira e residia em Nova York, enquanto os meus pais viviam em Boston. Mesmo considerando seus padrões, era uma intimação de última hora. Sim, o meu pai nada mais adiantou. O jantar é às 7 em ponto. Não te atrases. E desligou. O telemóvel permaneceu colado à minha orelha durante um instante mais até que o afastei. Escorregou-me pela palma da mão transpirada e quase me caí ao chão antes de o guardar na bolsa. Era engraçado como uma frase me podia fazer cair numa espiral de ansiedade. Temos notícias importantes para partilhar. Teria acontecido alguma coisa com a empresa? Estaria alguém doente ou a morrer? Iriam os meus pais vender a casa e mudar-se para Nova York, como já tinham ameaçado? A minha mente correu veloz por entre 1000 dúvidas e possibilidades. Não tinha resposta, mas uma coisa sabia com toda certeza. Uma convocatória urgente para a mansão Lau nada trazia de bom. 2.
Vivian. A sala de estar dos meus pais parecia saída das páginas da arquitetural Digest. Os sofás acolchoados posicionavam-se em ângulos retos em relação às mesas de apoio de madeira esculpida. Os conjuntos de chá de porcelana lutavam por espaço ao lado dos bibelos de valor incalculável. Até o ar libertado pelo ambientador caro se tornava frio e impessoal. Algumas pessoas tinham lares, os meus pais tinham um showroom. A tua pele está com ar macilento, disse a minha mãe, examinando-me com um olhar crítico. Tens feito as limpezas de pele mensais? Estava sentada à minha frente, e pele reluzia-lhe com uma luminosidade iridescente. Sim, mãe. Fiquei com dores nas faces devido ao tamanho do meu sorriso fingido e educado. Chegará à minha casa de infância há 10 minutos e já fora criticada pelo cabelo, demasiado desgrenhado, pelas unhas, demasiado compridas, e agora pela pele. Era só mais um serão na mansão dos Lau. Ótimo. Lembra-te, não deves desmazelar-te, insistiu a minha mãe. Ainda não és casada. Reprimi um suspiro. Aqui vamos nós outra vez. Não obstante a minha carreira próspera em Manhattan, onde o mercado de organização de eventos de luxo era mais implacável do que a venda de amostras de um designer famoso, os meus pais continuavam fixados na ausência de um namorado e, como consequência, na falta de perspectivas para me casar. Toleravam o meu trabalho porque já não estava na moda que uma herdeira não fizesse nada, mas salivavam por um genro, alguém que pudesse ampliar o seu acesso aos círculos da elite com dinheiro antigo. Nós éramos ricos, mas jamais teríamos dinheiro antigo. Não nesta geração. Ainda sou jovem, respondi pacientemente. Tenho imenso tempo para conhecer alguém com quem me casar. Eu tinha apenas 28 anos, mas os meus pais agiam como se fosse transformar-me numa velha encalhada assim que o relógio batesse à meia-noite no meu 30º aniversário. Tens quase 30 anos, contra-argumentou a minha mãe. Não caminhas para nova, e tens mesmo de pensar em casar-te e ter filhos. Quanto mais tempo esperares, mais reduzida se torna a amostra de potenciais maridos. Estou a pensar no assunto. A pensar no ano de liberdade que me resta até ser obrigada a casar-me com um banqueiro qualquer com um numeral a seguir ao sobrenome. Quanto ao não caminhar para nova, é para isso que servem as cirurgias plásticas e o botox. Se a minha irmã estivesse ali, desatar-se-ia a rir, e a minha piada desmoronou-se mais depressa que um soufflé mal cozido. A minha mãe comprimiu os lábios. Ao seu lado, as sobrancelhas farfalhudas e grisalhas do meu pai formaram um austero V por cima da cana do nariz. Com 60 anos ativo e em forma, Francis Lau era a imagem viva de um CEO que subira na vida a pulso. Em 3 décadas, expandira joias Lau de uma pequena loja familiar para um gigante multinacional, e um olhar fixo e silencioso da sua parte era o suficiente para me encolher nas almofadas do sofá. Sempre que falamos em casamento, recorres ao humor, o seu tom de voz transmitia um profundo desapontamento. O casamento não é uma piada, Vivian. Trata-se de uma questão importante para nós. Olha para a tua irmã. Graças a ela, estamos agora ligados à família real em Eldorra. Mordi a língua com tanta força que o sabor do sangue inundou-me a boca. A minha irmã casara-se com um conde de Eldorra, primo da rainha, mas em segundo grau. Era rebuscado dizer que tínhamos uma ligação à família real do reino mais pequeno da Europa, mas para o meu pai, um título aristocrático era um título aristocrático. Sei bem que não é uma piada, respondi pegando no meu chá. Precisava de ocupar as mãos com qualquer coisa, mas também não é algo em que preciso de pensar imediatamente. Tenho saído com algumas pessoas, explorado possibilidades. Há imensos homens solteiros em Nova York. É uma questão de encontrar o certo. Deixei de fora um ligeiro senão. Havia imensos homens solteiros em Nova York, sim, mas as probabilidades de encontrar um solteiro, hétero, que não fosse idiota, pomposo ou perturbadoramente excêntrico eram cada vez mais reduzidas. O último homem com quem saíra tentava levar-me a uma sessão espírita para contactar a mãe já falecida a fim de ela me poder conhecer e dar a sua aprovação? Escusado será dizer que nunca mais o vi. Porém, os meus pais não precisavam de saber disto. Bastava dizer-lhes que andava a sair a torto e a direito com bonitos descendentes de famílias ricas com fundos e muito dinheiro. Nos últimos 2 anos, demos-te tempo suficiente para encontrares alguém adequado. O meu pai não parecia impressionado com o meu discurso. Não tens um namorado sério desde o teu último relacionamento. É evidente que não sentes a mesma urgência que nós em relação a este assunto, motivo pelo qual decidi resolver a questão. A chávena de chá parou a meio caminho da boca. Isso quer dizer o quê? Pensei que a notícia importante de que ele falará tinha que ver com a minha irmã ou com a empresa. Mas e se? O meu sangue gelou. Não, não pode ser.
Quer dizer que assegurei um companheiro adequado para ti. O meu pai largou a bomba quase sem aviso e sem emoção visível. Exigiu bastante esforço da minha parte, mas o acordo foi finalizado. Assegurei um companheiro adequado para ti. Os fragmentos desta declaração trespassaram-me o peito e perturbaram claramente a minha postura. A chávena de chá regressou ao pires com estrondo, o que me fez ganhar um olhar sisudo por parte da minha mãe. Para variar, estava tão ocupada a processar aquela decisão que nem me preocupei com a reprovação. Os casamentos combinados eram uma prática comum no mundo de grandes negócios e jogadas de poder. Não incluíam amor, mas sim alianças financeiras. Os meus pais casaram a minha irmã com um nobre qualquer, e sabia que a minha vez também ia chegar. Só não esperava que fosse tão depressa. Uma mistura amarga de choque, medo e horror inundou-me a garganta. Eles esperavam que eu firmasse um contrato que duraria o resto da vida, contrato esse que exigiu bastante esforço ao meu pai, se não é o que todas as mulheres querem ouvir. Permitimos que arrastasses os pés durante demasiado tempo, e este casamento será extremamente benéfico para nós, continuou meu pai. Tenho a certeza de que, depois de o conheceres durante o jantar, vais concordar comigo. A mistura amarga transformou-se em veneno e derreteu-me as entranhas. Durante o jantar? Tipo, o jantar de hoje? A minha voz soou distante e estranha, como se a ouvisse num pesadelo. Por que razão não me disseram mais cedo? Ser emboscada com a notícia de um casamento combinado já era suficientemente mal, mas conhecer o meu noivo com 0 tempo para me preparar era 1000 vezes pior. Não admirava que a minha mãe fosse ainda mais crítica do que o habitual. Esperava o genro como convidado para o jantar. O meu estômago deu 2 voltas, e a possibilidade de expelir o seu conteúdo sobre o amado tapete persa da minha mãe aumentou bastante. Acontecia demasiado depressa. A convocação para o jantar, a notícia do meu noivado, o encontro iminente, senti a cabeça zonza com o esforço de tentar acompanhar tudo isto. Ele só confirmou hoje devido a complicações na agenda. O meu pai passou a mão sobre a camisa. Tens de o conhecer, mais cedo ou mais tarde. Não importa se é hoje, na próxima semana ou daqui a um mês. Por acaso importa. Há uma enorme diferença entre estar preparada para conhecer o meu noivo e atirarem-no para minha frente sem qualquer aviso. A resposta ficou em lume brando, destinada a nunca se fazer ouvir. Responder era absolutamente proibido na casa dos Lau. Mesmo já adulta, estava sujeita às regras, e a desobediência era resolvida com um castigo veloz e palavras duras. Queremos que as coisas avancem tão céleres quanto possível, interveio a minha mãe. A preparação de um casamento demora algum tempo, e o teu noivo é bem, um pouco peculiar quanto aos pormenores. Que engraçado que já lhe chamasse meu noivo quando ainda nem sequer o conhecia. A Molde de Vie elegeu-o um dos solteiros mais cobiçados do mundo com menos de 40 anos. É rico, bonito e poderoso. Sendo franca, o teu pai saiu-se tremendamente bem. A minha mãe deu uma palmadinha no braço dele, com o rosto a cintilar. Não havia tão animada desde que no ano passado, conseguiu um lugar na comissão de planeamento da Boston Society Wine Auction. Isso é, ótimo. O meu sorriso estremeceu com o esforço de manter a compostura. Pelo menos era provável que o meu noivo ainda tivesse os dentes todos. Não me espantaria se me quisessem casar com um multimilionário decrépito com os pés para a cova. O dinheiro e o estatuto estavam em primeiro lugar. O resto era um distante segundo lugar. Esperei profundamente e incentivei o meu pensamento a não entrar nesta espiral descendente em particular. Recompõe-te, Vive. Por muito perturbada que estivesse com a surpresa, passar-me-ia da cabeça depois, quando o serão acabasse. Eu não podia recusar o contrato que me impunham. Se o fizesse, deserdavam-me. Além disso, o meu futuro marido, o meu estômago voltou a contorcer-se. Chegaria a qualquer instante, e não ia fazer uma cena à frente dele. Limpei a palma da mão à coxa. Sentia-me zonza, mas agarrei-me à máscara que usava sempre que estava em casa. Calma, composta, respeitável. Então, engoli a bilis e forcei um tom mais leve na voz. E esse senhor perfeito tem nome, ou só é conhecido pelo valor bruto da sua fortuna? Não me lembrava de ninguém que entrará recentemente na lista da Molde de Vie, mas alguns nomes ali surgidos há mais tempo não me inspiravam muita confiança. Se ele, para os desconhecidos, pelo valor bruto da sua fortuna, para os poucos amigos e familiares escolhidos pelo nome. A minha espinha retesou-se ao ouvir a voz profunda e inesperada. Estava tão próximo que senti as ondas de som abaterem nas minhas costas. As palavras passaram sobre mim como mel aquecido pelo sol, e preciosas e sensuais, com uma ligeira pronúncia italiana que fez com que todas as minhas terminações nervosas se agitassem de prazer. O calor entranhou-se na minha pele.
Ah, aí está você. O meu pai levantou-se com um brilho estranhamente triunfante no olhar. Obrigado por vir, apesar da pouca antecedência do convite. Como podia perder a oportunidade de conhecer a sua encantadora filha? Uma centelha de troça manchou a palavra encantadora e levou qualquer atração que pudesse estar a desenvolver pela voz. O gelo apagou o calor nas minhas veias. Lá se foi o senhor. Perfeito. Aprendi a confiar no instinto no que respeitava as pessoas, o qual me dizia que o dono daquela voz estava tão entusiasmado com o jantar como eu. Vivian, cumprimenta o nosso convidado. Se a minha mãe sorrisse com mais afinco, a cara dela rachar-se-ia ao meio. Estava quase à espera de que ela apoiasse a face na mão e suspirasse como uma menina sonhadora do secundário com uma paixoneta. Afastei esta imagem perturbadora do pensamento antes de erguer o queixo. Levantei-me, virei-me, e fiquei sem pinga de ar nos pulmões. Cabelo preto grosso, pele cor de azeitona, nariz ligeiramente torto que aumentava, em vez de diminuir, o seu encanto masculino meio grosseiro. O meu futuro marido era devastação de fato. Não era bonito de acordo com os padrões convencionais, mas a sua presença mostrava-se tão poderosa e atraente que engolia todas as moléculas de oxigênio da sala, como um buraco negro que consome uma estrela acabada de nascer. Havia homens genericamente bonitos e depois havia ele. E ao contrário do que aconteceu com a voz, reconheci o seu rosto. O meu coração caiu-me sob o peso do choque. Impossível. Não havia a menor hipótese de aquele ser o noivo que o meu pai me arranjara. Era de certeza uma piada. Vivian. A minha mãe disfarçou o aviso com o meu nome. Certo. Jantar. Noivo. Conhecer. Abanei a cabeça para me arrancar do torpor e esbocei um sorriso educado. Vivian Lau. Muito prazer em conhecer-te. Estendi a mão. Passou-se um segundo antes de ele aceitar. Uma força morna envolveu a minha palma e enviou uma corrente elétrica que me percorreu o braço. Pois percebi que te chamas Vivian pela quantidade de vezes que a tua mãe disse o teu nome. A languidez da voz fazia com que a observação parecesse uma piada. A dureza do seu olhar dizia-me que era tudo menos isso. Dante Russo. E o prazer é todo meu. Lá estava novamente o tom trocista sutil mas cortante. Dante Russo. CEO do Grupo Russo, lenda da Fortune 500, e o homem que gerara tanto burburinho na gala da Fundação Frederic havia 3 noites. Ele não era apenas um solteiro cobiçado, era o mais cobiçado. O multimilionário esquivo que todas as mulheres desejavam e nenhuma conseguia apanhar. Tinha 36 anos, era notoriamente casado com o trabalho, e até aquele instante, não demonstrara o menor interesse em abandonar o estilo de vida de solteiro. Então, por que motivo, de entre todas as pessoas deste mundo, iria Dante Russo concordar com um casamento combinado? Podia apresentar-me com o valor bruto da minha fortuna, mas seria indelicado classificar-te como desconhecida, dado o propósito deste jantar. O sorriso que me ofereceu não continha a menor centelha de calor. Ruborizei ao recordar-me de que ele ouvirá a minha piada. Não fora maliciosa, mas era considerado grosseiro falar do dinheiro dos outros, ainda que secretamente toda a gente o fizesse. É muito gentil da tua parte. A minha resposta disfarçava o embaraço. Mas não te preocupes, senhor Russo, se quisesse saber o valor da tua fortuna, iria pesquisar no Google. De certeza que a informação estará tão prontamente disponível como os relatos do teu charme lendário. Uma fagulha acendeu-se no seu olhar, mas não mordeu o isco. Em vez disso, fitamo-nos durante um tenso instante antes de ele tirar a mão da minha e olhar de forma ausente e clínica para o meu corpo. A minha mão ficou a formigar com o calor, mas a restante pele estava fria perante aquele olhar indiferente de um deus que observava um mero mortal. Retesei-me de novo sob o escrutínio do Dante, subitamente superconsciente da saia de tweed aprovada por Cecelia Lau, os meus brincos de pérolas e os sapatos de salto modesto. Até trocar o batom vermelho favorito por outro de cor neutra de que a minha mãe gostava. Este era o meu uniforme habitual para visitar os meus pais, e avaliar pela forma como Dante comprimia os lábios, não estava impressionado. Um misto de desconforto e irritação inundou-me o estômago quando aqueles olhos escuros e implacáveis voltaram a encontrar os meus. Tínhamos trocado apenas um punhado de palavras, mas já sabia 2 coisas com a mesma certeza instintiva. A primeira, o Dante ia ser meu noivo. E a segunda, talvez nos matássemos um ao outro antes de chegarmos ao altar. 3. Dante. O casamento será daqui a 6 meses, disse o Francis. É tempo suficiente para planear bem uma cerimônia sem arrastar demasiado as coisas. Porém, os anúncios públicos devem ser feitos de imediato. Ele sorriu, sem dar a menor indicação da cobra que se enroscava sob o tom de voz e expressão simpáticos.
Tínhamos passado para a sala de jantar pouco depois de eu chegar, e a conversa concentrou-se no planeamento da cerimônia. O desagrado inundou-me. Claro que ele queria que o mundo inteiro soubesse o mais depressa possível que a filha se ia casar com um russo. Homens como Francis faziam qualquer coisa para aumentar a influência social, incluindo ter tomates para aparecer no meu escritório 2 semanas antes a fim de me chantagear, logo a seguir a morte do meu avô. A fúria reacendeu-se no meu peito. Se as coisas fossem como queria, ele não deixaria Nova York com um osso intacto, mas estava de mãos atadas metaforicamente. Até encontrar forma de as desatar, teria de me vergar a chantagem. Bem, quase sempre. Não devem. Enrosquei os dedos no pé do copo de vinho e imaginei que, em vez do copo, estrangulava o pescoço do Francis. Ninguém acreditará que me irei casar com alguém em tão pouco tempo, exceto se houver alguma coisa errada. Como, por exemplo, que a sua filha está grávida e que é um casamento à pressa. A insinuação deixou toda a gente a contorcer-se nos respectivos lugares enquanto eu mantinha o rosto inexpressivo e um tom de voz entediado. Este nível de controlo não me vinha naturalmente. Quando não gostava de alguém, deixava-o claro, mas circunstâncias extraordinárias exigiam medidas extraordinárias. Francis comprimiu os lábios. Então o que sugere? 1 ano é um prazo mais razoável. Nunca seria melhor, mas infelizmente não era uma opção. Teria de me contentar com 1 ano. Período curto o suficiente para o Francis concordar e ao mesmo tempo longo o bastante para encontrar e destruir as provas que ele tinha para me chantagear. Com um pouco de sorte havia de conseguir. Os anúncios também devem ser feitos um pouco mais tarde, continuei. 1 mês dá-nos tempo para criar uma história plausível, considerando que eu e a sua filha nunca fomos vistos em público juntos. Não precisamos de 1 mês para inventar uma história, respondeu ele bruscamente. Apesar de os casamentos serem comuns na alta sociedade, as partes envolvidas esforçavam-se para ocultar a verdadeira razão. Era considerado vulgar reconhecer que uma família se unia a outra por uma questão de estatuto. 2 semanas, disse ele. Anunciamos o noivado no fim de semana em que a Vivian se mudar para sua casa. Cerrei o maxilar. Ao meu lado, a Vivian retesou-se, surpreendida por tal revelação. Era uma das condições do Francis para ficar de bico calado, e já temia o momento em que se concretizasse. Detestava que invadissem o meu espaço pessoal. Tenho a certeza de que a sua família também preferirá que o anúncio seja feito em breve, continuou Francis, dando uma ligeira ênfase à palavra família. Não concorda? Sustive o seu olhar até que ele se contorceu e desviou os olhos. 2 semanas, seja. A data não importava. Só me interessava tornar o planeamento tão difícil quanto possível. Relevante era a data do casamento. 1 ano. Tinha 1 ano para destruir as fotografias e acabar com o noivado. Seria um escândalo enorme, mas a minha reputação aguentaria bem o choque. O mesmo não aconteceria com a Duslau. Sorri pela primeira vez naquela noite. Francis voltou a contorcer-se na cadeira e pigarreou. Excelente. Vamos então elaborar o plano juntos. Eu trato disso. Assunto seguinte. Ignorei o olhar furioso dele e bebi mais um gole de Merlot. A conversa evoluiu para uma entediante lista de convidados, flores e de 1 milhão de pormenores para os quais me marimbava. Uma fúria inquieta ardia-me sob a pele enquanto desligava do que Francis e a mulher diziam. Em vez de estar a trabalhar no Acordo Santeri ou a relaxar no Clube Valhalla, encontrava-me ali, numa sexta-feira à noite, a aturar as suas baboseiras. Ao meu lado, a Vivian comia em silêncio, aparentemente perdida em pensamentos. Depois de alguns minutos de silêncio constrangedor, falou por fim. Como foi o teu voo? Bom. Obrigada por tirares tempo para viajar até aqui quando podíamos ter nos encontrado em Nova York. Deves ter imenso para fazer. Cortei um pedaço de vitela e levei-o à boca. O olhar da Vivian queimou-me o rosto enquanto eu mastigava vagarosamente. Também ouvi dizer que quantos mais zeros uma pessoa tem na conta bancária, menos palavras consegue pronunciar. A sua voz enganadoramente agradável seria capaz de cortar o ar. Confirmas esse rumor? Pensava que uma herdeira da alta sociedade como tu saberia que não se deve discutir dinheiro na companhia de convidados educados. Sim, a palavra-chave aqui é educados. A centelha de um sorriso aflorou os meus lábios. Em circunstâncias normais talvez tivesse gostado da Vivian. Ela era linda e surpreendentemente espirituosa, com olhos castanhos que deixavam transparecer a inteligência e um tipo de estrutura óssea refinada que o dinheiro não comprava. Mas com colar de pérolas e fatinho Chanel, parecia uma cópia exata da mãe e de todas as herdeiras emproadas que só querem saber do estatuto social. Além disso, era filha do Francis. Não tinha culpa de ter um sacana como pai, mas não queria saber dela para nada.
Não havia beleza suficiente que pagasse esta mancha da sua biografia. Não é educado falar assim com um convidado, respondi troçando suavemente. Estendi o braço para pegar no sal, e a minha manga roçou no braço dela. A Vivian retesou-se. O que diriam os teus pais? Conhecia-a há menos de 1 hora e já me apercebera dos seus pontos fracos. Perfeccionismo, postura avessa a confrontos e uma necessidade desesperada de obter a aprovação dos pais. Que tédio imenso. Ela semicerrou os olhos. Diriam que os convidados devem esforçar-se tanto quanto os anfitriões para aderirem à simpatia social, o que inclui estabelecer uma conversa educada. Ai sim? E a simpatia social inclui vestir-te como se tivesses entrado numa fábrica para donas de casa perfeitas, algures na Quinta Avenida? Olhei brevemente para o fato e as pérolas. Não me interessava nem um pouco se as pessoas como Cecelia usavam esse tipo de roupa, mas a Vivian parecia tão deslocada naquela roupa de matrona como um diamante guardado numa saca de serapilheira. Não sei bem porquê, mas irritava-me. Não, mas também não inclui de certo arruinar um jantar que podia ser agradável com má educação, e respondeu com frieza. Devias comprar um conjunto de boas maneiras para conjugar com esse fato, senhor Russo. Enquanto CEO de uma marca de luxo, sabes melhor do que ninguém como um acessório feio pode dar cabo de um look. Um novo sorriso, ainda débil, mas mais concreto. Afinal, ela não é nem um pouco entediante. No entanto, as centelhas da minha boa disposição apagaram-se e esfumaram-se quando a mãe se meteu na conversa. Dante, é verdade que todos os russos se casam na propriedade que a família tem no Lago Como? Ouvi dizer que as obras de renovação estarão concluídas no próximo verão, antes do casamento. O meu sorriso desvaneceu-se e os músculos retesaram-se com a lembrança. Desviei os olhos da Vivian para encarar a expressão ansiosa da Cecelia. Sim, disse com um tom brusco. Desde o século XVIII que todos os russos se casam na Vila Serafina. O meu antepassado construíra a vila e dera-lhe o nome da mulher. A minha família tinha origens na Sicília, mas migrou para Veneza e construiu a fortuna no comércio de têxteis de luxo. Quando a grande explosão do comércio veneziano se extinguiu, já tinham diversificado os negócios o suficiente para segurarem a sua riqueza, que usaram então para adquirir propriedades um pouco por toda a Europa. Agora, séculos depois, os meus familiares estavam espalhados pelo mundo, Nova York, Roma, Suíça, Paris, mas a Vila Serafina continuava a ser a propriedade favorita de todos. Preferia afogar-me no Mediterrâneo a conspurcá-la com um casamento falso. A minha fúria reacendeu-se. Que maravilha! Exclamou a Cecelia, sorrindo amplamente. Oh, entusiasma-me que em breve faça parte da nossa família. Você e a Vivian formam um casal perfeito. Ela fala 6 línguas, toca piano e violino e... Com licença, empurrei a cadeira para trás, interrompendo a Cecelia a meio da frase. As pernas da cadeira rasparam contra o chão com um som esganiçado satisfatório. Preciso de ir à casa de banho. O silêncio pulsou depois da minha má educação chocante. Não esperei que alguém falasse antes de sair e deixar para trás o Francis a ferver de fúria, a Cecelia embaraçada e a Vivian corada. A minha raiva continuava a ser um fogo ardente que graçava por baixo da pele, mas a cada passo que dava para longe dele sentia-a arrefecer um pouco. No passado, vingara-me imediatamente dos que se atravessaram no meu caminho e me irritaram. Que se lixasse a ideia de que a vingança se serve fria. O meu lema sempre fora: ataca depressa, ataca com força, ataca de verdade. O mundo avançava demasiado depressa, e queria acompanhá-lo. Resolvia os problemas com a dureza necessária para assegurar que não voltariam a surgir no futuro e depois seguia com a vida. No entanto, resolver esta questão dos Lau exigia alguma paciência. Já visitara mansões suficientes com uma disposição semelhante para adivinhar onde ficava a casa de banho, mas preferia abrir a pesada porta de madeira de mogno que ficava ao fundo do corredor. Ao rodar a maçaneta vi um escritório decorado como se fosse uma biblioteca inglesa. Painéis de madeira nas paredes, mobília de couro excessivamente acolchoado, pormenores em verde floresta. Era o santuário do Francis. Pelo menos não estava demasiado cheio de dourados como o resto da casa. Os meus olhos já sangravam com a opulência dolorosa. Deixei a porta aberta e dirigi-me à secretária, o passo vagaroso. Se o Francis tinha algum problema por estar a bisbilhotar no seu escritório, podia confrontar-me à vontade. Ele não era suficientemente estúpido para deixar as fotografias espalhadas por trás de uma porta destrancada quando sabia que eu estaria na sua casa. E mesmo que estivessem ali, de certeza que tinha cópias guardadas algures. Instalei-me na sua cadeira, tirei um charuto cubano de uma caixa na gaveta e acendi-o enquanto examinava a sala. A minha fúria deu lugar ao calculismo.
O ecrã negro do computador tentava-me, mas preferia deixar a pirataria informática para o Christian, que já seguia as cópias digitais das fotografias. Olhei para uma fotografia do Francis e a família nos Hamptons. As investigações que fizera revelaram que eles tinham uma casa de férias em Bridgehampton, e quase apostava ao Renoir que adquirira recentemente em como ele ali guardara um exemplar das fotografias. Onde mais? O que estás a fazer? O fumo do charuto ocultava o rosto da Vivian, mas o tom de reprovação era evidente. Foi rápido. Achei que teria pelo menos 5 minutos antes de os pais a mandarem vir atrás de mim. Estou a fazer uma pequena pausa para fumar. Dei uma nova e vagarosa inspiração no charuto. Não tocava em cigarros, mas de vez em quando permitia-me um coíba ou outro. Pelo menos o Francis tinha bom gosto para charutos. No escritório do meu pai? Obviamente. Uma satisfação negra encheu-me o peito quando o fumo se dissolveu para revelar a expressão carrancuda da Vivian. Até que enfim, alguma emoção notória. Já pensava que ia ficar preso a um robô durante o resto daquele noivado ridículo. Ela atravessou a sala, arrancou-me o charuto da mão e deitou-o para um copo com água sem desviar os olhos dos meus. Entendo que deves estar habituado a fazer o que te apetece, mas é demasiado rude abandonar a mesa a meio do jantar e vir fumar no escritório do anfitrião. A tensão vincava-lhe as feições elegantes. Por favor, volta para a sala de jantar. A comida está a ficar fria. Isso é um problema meu, não teu. Recostei-me na cadeira. Por que não te juntas a mim e fazes uma pausa também? Será mais divertido do que ouvir a tua mãe a discorrer sobre arranjos florais. Considerando as interações anteriores, tenho sérias dúvidas, argumentou. Observei, divertido, enquanto ela inspirava profundamente e expirava de forma lenta e controlada. Não entendo por que razão estás aqui, disse a Vivian, já mais calma. É evidente que este acordo não te satisfaz, não precisas do dinheiro nem da ligação com a minha família e podes ter qualquer mulher. Posso? Perguntei, arrastando a voz. E se te quiser a ti? Ela enroscou os dedos em punho. Mas não queres. Subvalorizas-te, Vivian. Levantei-me e contornei a secretária até estar suficientemente próximo dela para ver a pulsação no seu pescoço. Quão mais depressa pulsaria se fechasse a mão no cabelo dela e lhe puxasse a cabeça para trás? Se a beijasse até ela ficar com os lábios dormentes e lhe levantasse a saia até me implorar que a fodesse? Senti o calor a invadir as minhas virilhas. Não que estivesse interessado em fodê-la, mas parecia tão atinadinha e impertigada que pedia que a corrompesse. O silêncio era ensurdecedor enquanto levantei a mão e passei com o polegar sobre o seu lábio inferior. Era carnudo, suave e perturbadoramente tentador se comparado com a formalidade rígida do resto do seu aspecto. És uma mulher linda, disse languidamente. Talvez te tenha visto num evento qualquer e ficado tão enamorado que pedi ao teu pai que me concedesse a tua mão em casamento. Não sei porquê, mas duvido que as coisas tenham sido assim. A respiração dela roçou-me a pele. Que tipo de acordo fizeste com o meu pai? A recordação do acordo quebrou a sensualidade do momento com a mesma rapidez com que esta surgira. O meu polegar parou a meio do lábio dela antes de deixar cair a mão com um praguejar silencioso. A memória da sua suavidade deixava-me a pele a formigar com calor. Detestava o Francis pela chantagem, mas odiava a Vivian por ser o peão. Portanto, o que raio estava eu a fazer, a fantasiar com ela no escritório do pai? Devias colocar essa pergunta ao teu pai. O meu sorriso rasgou-se, cruel e desprovido de humor enquanto me recompunha. Os pormenores não importam. Basta saberes que se tivesse alternativa qualquer que fosse não me casava. Mas negócios são negócios e tu, encolhi os ombros. Fazes simplesmente parte do acordo. A Vivian desconhecia a manipulação do pai. O Francis aconselhara-me a que não lhe contasse nada, não que o fizesse, mesmo na ausência de aviso. Quanto menos pessoas soubessem da chantagem, melhor. Ele descobrira um dos meus poucos pontos fracos, e raio se ia permitir que o anunciasse ao mundo inteiro. Os olhos da Vivian cintilavam de raiva. És um cabrão. Sim, sou mesmo. Mas é melhor que te habitues, minha cara, porque também sou o teu futuro marido. Agora, se me dás licença, endireitei o casaco com um cuidado deliberado. Tenho de voltar para a mesa. Como tu disseste, a minha comida está a arrefecer. Rocei no seu corpo e deliciei-me com o sabor da indignação. Um dia a Vivian acordaria e veria o seu desejo silencioso concretizado, o fim do nosso noivado. Mas até lá, iria ser paciente e alinhar na jogada, porque o ultimato do Francis fora bastante claro. Ou casava-me com a Vivian, ou meu irmão morria. 4. Dante. Nem o Francis nem a Cecelia disseram uma palavra acerca da minha ausência prolongada à mesa durante o jantar de sexta-feira.
Vivian não mencionou a pequena conversa no escritório e voltei para Nova York insatisfeito e irritado. Podia ter incendiado a mansão dos Lau com um estalar de dedos. Infelizmente, se o fizesse, as autoridades iriam bater à minha porta. Fogo posto era mal para o negócio, e eu também nunca descera ao ponto de assassinar alguém. Ainda, todos os dias certas pessoas faziam com que me sentisse tentado a ultrapassar este limite. Uma delas era do meu próprio sangue. Qual é a emergência? Perguntou Luca, enterrando-se na cadeira frente a mim enquanto bocejava. Acabei de sair de um avião. Podias dar-me tempo para dormir. De acordo com as páginas da imprensa cor-de-rosa, não dormes há um mês. Em vez de dormir, saltitava de festa em festa um pouco por todo o mundo. Num dia estava em Mykonos, no seguinte em Ibiza. A sua última paragem fora no Mônaco, onde perderá 50 mil na mesa de póquer. Exatamente. Voltou a bocejar. Por isso preciso de dormir agora. Cerrei o maxilar. O Luca tinha menos 5 anos do que eu, mas agia como se tivesse 21, e não 31. Se não fosse meu irmão, deserdava-o sem hesitação, sobretudo por causa da bela embrulhada em que me encontrava. Não estás curioso para saber por que motivo te chamei? O Luca encolheu os ombros, sem se dar conta da tempestade que se formava por baixo da minha fachada calma. Estavas com saudades do teu maninho mais novo? Nem por isso. Tirei uma pasta de papel pardo da gaveta da secretária. Abre. Ele dirigiu-me um olhar estranho, mas fez-me à vontade. Mantive os olhos fixos no rosto do Luca enquanto passava pelas fotografias, primeiro com lentidão, depois mais depressa, à medida que o pânico se instalava. Quando levantou os olhos, senti-me trespassado por uma satisfação sombria ao constatar que estava vários tons mais pálido do que quando ali entrará. Pelo menos entendia o que estava em jogo. Sabes quem é a mulher nestas fotografias? Perguntei. O Luca engoliu em seco. Maria Romano. Bati com o dedo na foto no topo do conjunto. Sobrinha de Dom Gabriele Romano, chefe da máfia. Tem 27 anos, é viúva, e a menina dos olhos do tio. O nome deve dizer-te alguma coisa, considerando que antes de partires para a Europa andavas a fodê-la, conforme estas fotografias comprovam. O meu irmão fechou as mãos em punho. Como é que tu? Essa não é a pergunta certa, Luca. Mas sim que tipo de caixão queres para o teu funeral, porque é o que terei de planear se o Romano alguma vez souber desta merda. A tempestade rebentou algures no meio desta frase, alimentada por uma semana de fúria e frustração reprimidas. O Luca encolheu-se ainda mais na cadeira enquanto eu empurrava a minha para trás e me levantava, o meu corpo a vibrar com a sua idiotice absoluta. Uma princesa da máfia? Estás a gozar comigo, só podes. Varri a pasta das fotografias da secretária com um movimento furioso e de caminho atirei um pisa-papéis de vidro com elas. O vidro estilhaçou-se com um barulho ensurdecedor enquanto as fotos flutuaram e se espalharam pelo chão. O Luca estremeceu. Já fizeste coisas muito estúpidas, mas esta tem de ser a pior. Acusei furioso. Sabes o que o Romano te faria se descobrisse? Esventrava-te como a um peixe da forma mais vagarosa e dolorosa possível. Não haveria dinheiro suficiente para te salvar. Era capaz de pendurar o teu corpo na porra de uma ponte sobre a autoestrada a servir de aviso, isto se restasse alguma parte do teu corpo. O último homem que tocou numa mulher da família Romano sem a permissão do patriarca acabou com a pila cortada e uma bala nos miolos no seu próprio quarto. O tipo limitara-se a beijar a prima de Romano no rosto. E corriam rumores de que o mafioso nem sequer gostava dela. Se descobrisse que o Luca tinha ido para a cama com a adorada sobrinha, o meu irmão ia implorar pela morte. A pele do Luca assumiu um tom esverdeado e doentio. Não estás a intem. Onde diabo estavas com a cabeça? Como raio a conheceste sequer? Os Romano eram reservados. Gabriele mantinha todos os familiares com rédea curta, e as pessoas raramente se aventuravam a sair dos complexos controlados pela família. Conhecemo-nos num bar. Não falamos durante muito tempo, mas demo-nos bem e trocamos números de telefone. O Luca falou rapidamente como se tivesse medo de que eu o atacasse se calasse. Agora que é viúva, não tem muita gente a controlá-la, mas juro-te que só soube a que família pertencia depois de dormirmos juntos. Ela disse-me que o pai trabalhava no ramo da construção. Senti uma veia pulsar na têmpora. E trabalha de facto. Tem empresas de construção, mas também discotecas, restaurantes e uma dúzia de variadas fontes para justificar o dinheiro sujo que ganha. Se se tratasse de outra pessoa que não Romano, eu teria acabado com a ameaça do Francis avisando-o do que se passava ou fazendo um acordo que nos beneficiasse a ambos. Mas ao contrário de alguns homens de negócios com suficiente falta de prudência para se emaranharem no submundo, eu não me metia com a máfia.
Depois de se entrar naquele mundo só se saía dentro de um caixão, e preferia imolar-me pelo fogo a colocar-me numa situação em que tinha de responder perante outra pessoa. Francis pretendia aquilo que o meu apelido lhe podia trazer. E Romano? Havia de querer todos os meus dólares e pingos de sangue, mesmo depois de cortar o pescoço ao meu irmão. Parece muito mal, mas não estás a entender, disse o Luca com uma expressão torturada. Eu amo-a. Uma calma terrível desceu sobre mim. Tu ama-la? Sim. A expressão do meu irmão suavizou-se. Ela é incrível. É linda e inteligente. Amas esta mulher, no entanto, andas há 2 semanas a foder tudo que te aparece. Não fiz nada disso. O Luca ficou corado. Bem, foi apenas um disfarce para manter a reputação, sabes? Tive de a deixar durante algum tempo porque a prima dela fugiu e o tio andava a vigiar a família toda, mas fomos muito cuidadosos. Nunca estivera mais perto de assassinar um membro da minha família. Aparentemente não foram cuidadosos o suficiente, rosnei, ganhando mais um tremor do meu irmão como resposta. Esperei profundamente e esperei que a raiva explosiva passasse antes de voltar a sentar-me, lenta e deliberadamente, para evitar debruçar-me sobre a secretária e estrangular o meu único irmão. Queres saber como obtive estas fotografias? Ele abriu a boca, fechou-a e abanou a cabeça. Há 2 semanas, o Francis Lau entrou no meu escritório e atirou-as para cima da secretária. Por coincidências do destino, ele esteve na cidade nesse dia e viu-te com a Maria. Reconheceu-vos e mandou alguém seguir-vos. Assim que conseguiu o que queria, veio ter comigo propondo um acordo. Um sorriso débil roçou os meus lábios. Consegues adivinhar quais são os termos? O Luca voltou a abanar a cabeça. Eu caso-me com a filha, e ele guarda as provas. Se não me casar, envia-as ao Romano e tu morres. Eu tinha uma força de segurança privada excelente. Todos agentes bem treinados, profissionais e moralmente flexíveis o suficiente para lidarem com intrusos de forma a dissuadir outros de se atravessaram no meu caminho. No entanto, havia uma diferença entre segurança e punição e entrar em guerra com a porra da máfia. O Luca arregalou os olhos. Merda! Esfregou o rosto com uma mão. Dante, não digas nem mais uma palavra. O que vais fazer é o seguinte, fitei-o com um olhar austero. Vais cortar todo o contato com a Maria, de imediato. Estou-me nas tintas se ela é a tua alma gêmea e se nunca mais vais encontrar um amor na vida. A partir deste momento, ela não existe para ti. Não falas com ela, não se encontram, nem estabeleces qualquer tipo de contato. Se o fizeres, congelo as tuas malditas contas bancárias e ponho quem te ajudar financeiramente na lista negra. O nosso avô tinha consciência dos hábitos descontrolados do meu irmão no que dizia respeito a gastar dinheiro e deixou-me em testamento o poder para controlar inteiramente a empresa e as finanças da família. A lista negra implicava ser desprezado por toda a gente no nosso círculo social, e nem os amigos idiotas do Luca eram suficientemente estúpidos para quererem arriscar isto. Até me provares que fazes escolhas melhores, também vou cortar a tua mesada em 50%. O quê? Explodiu Luca. Não podes. Voltas a interromper-me e tiro-te a mesada inteira, disse de forma gélida. Ele ficou em silêncio, com uma expressão revoltosa. Vais ganhar a outra metade do dinheiro trabalhando numa das nossas lojas, onde serás tratado como qualquer funcionário. Não vais beber nem foder enquanto estiveres a trabalhar e não sais para almoçar chegando 2 horas depois, como se nada fosse. Se não te empenhares, corto-te a mesada toda. Estás a entender? Depois de um longo silêncio, ele comprimiu os lábios numa linha fina e assentiu brevemente. Ótimo. Agora desaparece da porra do meu escritório. Se ficasse a olhar para ele durante mais 1 minuto, ainda fazia alguma coisa de que me arrependeria. Luca deve ter se apercebido do perigo iminente porque se levantou e saiu com o rabo entre as pernas. E Luca? Chamei-o antes de abrir a porta. Se descobrir que quebraste as minhas regras e que voltaste a contactar a Maria, quem te mata sou eu. O meu punho bateu contra o estômago dele com força e precisão. Era o primeiro murro da noite. A adrenalina corria-me nas veias enquanto o Kai grunhia com o impacto. Outra pessoa teria cambaleado e ficado sem fôlego, mas limitou-se a fazer uma pausa de breves segundos antes de se recompor. Pareces perturbado, disse ele enquanto me respondia com um gancho de esquerda. Desviei-me e safei-me por escassos milímetros. Tiveste um mau dia no trabalho? A pergunta deixava transparecer um certo humor, apesar do murro em cheio que acabará de levar. Sim, algo do gênero. O suor escorria-me e cobria-me as costas enquanto tentava expulsar a frustração no ringue de boxe. Depois do trabalho, vim para o Valhalla.
A maior parte dos membros preferia o spa, os restaurantes ou o clube de cavalheiros que era muito emproado, e isso significava que o ginásio e o ringue raramente estavam ocupados por mais alguém além de mim e do Kai. Ouvi dizer que o negócio Santeri corre bem, logo, não pode ser isso. Não obstante a agressividade da primeira ronda, o Kai quase não perderá o fôlego. Talvez não seja do trabalho. Talvez, a sua expressão tornou-se especulativa. Talvez tenha que ver com o teu noivado com uma certa herdeira de joalheiro. Soltou um novo grunhido quando lhe acertei nas costelas de baixo, mas isto não o impediu de se rir da minha expressão carrancuda. Devia saber que não vale a pena tentar manter uma coisa dessas em segredo, disse ele. Todo o escritório fala nisso. O teu pessoal devia passar mais tempo a trabalhar e menos tempo a coscovilhar. Se o fizessem, talvez os vossos números não estivessem tão baixos. O anúncio do noivado só devia aparecer na seção de estilo da edição online da cobiçada revista Mode devia em meados de setembro, mas a publicação de alta costura e lifestyle era a joia da coroa do império da comunicação social do Xiang. Ficaria surpreendido se Kai não soubesse do noivado com tanta antecedência. Nunca pensei ver o dia em que te casarias, disse, ignorando a minha provocação. E sobretudo com a Vivian Lau. Como conseguiste manter o segredo durante tanto tempo? Ainda não nos casamos. Bloqueei outro murro dele. E também não mantive nada em segredo. O noivado é um mero negócio. Não tive de a levar a jantar nem brindei com ela antes de fecharmos o negócio. A palavra noivado deixava-me um sabor amargo na boca. A ideia de me acorrentar a alguém até ao fim dos meus dias era tão aterradora como a de entrar mar adentro com os pés metidos em blocos de betão. Preferia o trabalho às pessoas, muitas das quais não apreciavam estar em segundo lugar, a seguir a contratos e reuniões. Os negócios eram lucrativos, práticos e na maior parte das vezes previsíveis. As relações não. Ah, assim faz mais sentido, disse o Kai. Devia ter adivinhado que as fusões e as aquisições tomariam conta até da tua vida pessoal. És muito engraçado. A sua gargalhada desvaneceu-se quando o atingi com um murro no queixo, e o Kai retaliou com um golpe tão forte que me deixou sem ar nos pulmões. A conversa cessou e foi substituída por grunhos e asneiras enquanto nos atacávamos implacavelmente. O Kai era a pessoa mais cordial que eu conhecia, mas também tinha uma personalidade muito competitiva. Tínhamos começado a treinar boxe juntos no ano anterior, e ele tornara-se no parceiro predileto para quando precisava de libertar o estresse, porque nunca se refreava no ringue. Quem necessitava de terapia quando podia esmurrar um amigo todas as semanas? Atacar, baixar, desviar, atacar. Repetimos a rotina até chegarmos à noite com um empate e bastante mais nódoas negras do que quando ali entramos. Mas conseguirá expulsar a maior parte da raiva, e quando me encontrei com o Kai nos balneários, depois do duche, recuperar a clareza de espírito suficiente para não voltar a perder as estribeiras com o meu irmão. Depois da nossa conversa naquela tarde, estivera muito, muito perto de o deserdar, que se lixassem as promessas e condições. Ele merecia-o, mas naquele momento eu não tinha energia para lidar com a inevitável birra que o Luca faria. Sente-te melhor? O Kai já estava vestido quando eu entrei. Camisa, casaco e óculos de aros pretos finos. Tinham desaparecido todos os vestígios do lutador letal que enfrentará no ringue, substituídos por aquela imagem perfeita de um estudioso sofisticado. Um pouco melhor, sim. Vesti-me e passei a mão pelo queixo dorido. Tu dás uns murros do caraças. Foi por isso que me ligaste. Odiarias que fosse brando contigo. Resfoleguei. Tanto quanto tu odiarias perder um combate. Saímos do ginásio e apanhamos o elevador até ao primeiro andar. O Clube Valhalla era uma sociedade exclusiva, global, para aqueles com determinado patrimônio, e tinha instalações por todo o mundo. No entanto, o Clube de Nova York era o maior e o mais opulento, com 4 andares que ocupavam um quarteirão em Manhattan. Já estive algumas vezes com a Vivian, disse o Kai casualmente enquanto as portas do elevador se abriam. É uma mulher linda, inteligente e encantadora. Podias ter te saído bastante pior. A irritação cintilou no meu peito. Então talvez devesse ser tu a casar-te com ela. Não queria saber se a Vivian era uma supermodelo santa que nos tempos livres salvava cachorros bebés de prédios em chamas. Tratava-se simplesmente de alguém que precisava de tolerar até destruir todas as fotografias. Infelizmente a última atualização que o Christian me fizera confirmava que o Francis guardara as fotos em suporte digital e físico. O Christian podia tratar das provas digitais, mas destruir as físicas era mais difícil porque não sabíamos quantas cópias o Francis fizera.
Não podia arriscar uma jogada até ter 100% de certeza que localizáramos todas elas. Se pudesse, até casava. As sombras nos olhos do Kai desapareceram quase tão depressa como tinham surgido. Enquanto herdeiro da fortuna Yang, o seu destino ainda estava mais determinado e gravado em pedra do que o meu. A única coisa que estava a dizer é que não precisas de ser cabrão com ela. O Kai assentiu para cumprimentar um membro do clube que passou por nós e depois esperou que estivesse longe antes de acrescentar: a Vivian não tem culpa por ter de ficar com um brutamontes como tu. Se ele soubesse. Preocupa-te menos com a minha vida e mais com a tua. Arqueei as sobrancelhas ao ver os botões de punho dele. Leões dourados com olhos de ametista, elementos do brasão dos Yang. A Leonora Yang não vai esperar eternamente que lhe des um neto. Felizmente para ela, já tem 2, cortesia da minha irmã. E não tentes desviar o assunto. Atravessamos o átrio de mármore reluzente a caminho da saída. E estava a ser sincero quanto a Vivian. Ser simpático com ela. Cerrei os dentes. Mesmo que não gostasse dela, a Vivian era minha noiva e começava a ficar cansado de ouvir o nome dela na boca do Kai. Não te preocupes, disse. Vou tratá-la como merece. 5. Vivian. Como assim? Não falas com o Dante desde o dia do noivado? A Isabela cruzou os braços e olhou para mim com ar reprovador. Que raio de relação ridícula é essa? É uma relação de conveniência. O bar inclinou-se antes de voltar a endireitar-se. Talvez não devesse beber 2 Mai Tais e meio de seguida, mas a minha happy hour semanal com a Isabela e a Sloane era a única altura em que podia libertar-me um pouco. Ali ninguém me julgava, não precisava de ser perfeita e atinhadinha. E se estivesse meio embriagada? O bar chamava-se A Cabra com os Copos. Era mais do que esperado que a bebida me subisse à cabeça. É melhor não termos falado, acrescentei. Ele não é o melhor conversador. A memória do meu primeiro, e até agora único, encontro com o Dante ainda me provocava uma onda de indignação que me percorria a espinha. Ele não demonstrara o menor pudor em abandonar o nosso jantar de apresentação e ir fumar charutos para o escritório do meu pai, e no fim da refeição saiu sem sequer agradecer ou desejar-me boa noite. Dante era multimilionário, mas tinha a educação de um troll rafeiro. Então, por que razão vais casar-te com ele? A Sloane ergueu uma sobrancelha perfeita. Diz aos teus pais que te encontrem um marido melhor. O problema é esse. Para eles não há ninguém melhor. Acham-no perfeito. O Dante russo perfeito? A sobrancelha ergueu-se mais. Em certa ocasião, a equipa de segurança dele mandou para o hospital um tipo que tentou entrar na sua casa. O sujeito ficou meses em coma com as costelas partidas e uma rótula desfeita. É impressionante, mas não diria que é perfeito. Só a Sloane para achar que deixar um homem em coma é um feito impressionante. Acredita que eu sei disso. Não tens de me convencer, resmunguei. Não que a infame crueldade do Dante importasse aos meus pais. Ele podia dar um tiro em alguém durante a hora de ponta em Manhattan, e eles iam dizer que o outro estava a pedi-las. Não compreendo por que concordaste sequer com o noivado. A Sloane abanou a cabeça. Não precisas do dinheiro dos teus pais. Podes casar-te com quem quiseres e não há nada que eles possam fazer quanto a isso. Não se trata de dinheiro. Mesmo que os meus pais me deserdassem, tinha dinheiro suficiente com o que ganhava, com os investimentos que fiz e com o fundo fiduciário, que ficou disponível quando fiz 21 anos. Trata-se de, procurei a palavra certa, família. A Isabela e a Sloane entreolharam-se. Não era a primeira vez que discutíamos o meu noivado ou a relação com os meus pais, mas sentia-me sempre impelida a defendê-los. Na minha família, os casamentos arranjados são algo que já esperamos, disse. A minha irmã casou-se assim, e eu também vou casar-me. Desde a adolescência que sei que isto aconteceria. Tudo bem, mas o que fazem se disseres que não? Perguntou a Isabela. Deserdam-te? O meu estômago contorceu-se. Forcei uma pequena gargalhada. Talvez. Absolutamente. Eles elogiaram a minha tia por deserdar a minha prima quando ela dispensou uma bolsa de estudo em Princeton para explorar uma carrinha de comida de rua. Recusar casar-me com um russo era 1000 vezes pior. Se quebrasse o noivado, os meus pais nunca mais falariam comigo nem me voltariam a ver. Eles não eram perfeitos, mas a ideia de ser afastada da família e de ficar sozinha fez com que os Mai Tais se agitassem na minha barriga. Mas a Isabela não ia entender. Até podíamos ser semelhantes culturalmente, mas ela era sino-filipina, enquanto eu tinha ascendência em Hong Kong. A Isabela vinha de uma família enorme e amorosa que não se importava que ela atravessasse o continente para ser empregada num bar enquanto perseguia o sonho de ser escritora. Se eu partilhasse desejos semelhantes com os meus pais, das duas uma, ou me fechavam no quarto e chamavam um exorcista,
ou punham-me no olho da rua só com a roupa que tinha no corpo, metaforicamente falando, claro. Não os quero desiludir, disse. Criaram-me e sacrificaram-se muito para atingirmos a vida que temos. Casar-me com o Dante será benéfico para todos nós. As relações familiares não deviam ser transações, mas não conseguia livrar-me da sensação de que tinha uma dívida enorme para com os meus pais por tudo o que fizeram por mim, as oportunidades, a educação e a liberdade de viver e trabalhar onde eu queria sem me preocupar com dinheiro. Eram luxos a que a maior parte das pessoas não tinha acesso e que eu nunca tomava como garantidos. Os pais cuidavam dos filhos. Quando estes cresciam, era a sua vez de cuidar dos pais. No nosso caso, isto significava que os ditos filhos casavam-se bem e ajudavam a expandir a riqueza e a influência da família. O nosso mundo funcionava assim. A Isabela suspirou. Éramos as melhores amigas desde que nos conhecéramos numa aula de yoga. Tinha eu 22 anos. As aulas não duraram, mas a nossa amizade sim. Ela sabia que não valia a pena discutir comigo por causa da família. Tudo bem. Mas nada disso muda o facto de que ainda não voltaste a falar com ele e que na próxima semana te mudas para sua casa. Mexi na pulseira de safiras. Até podia ter recusado abrir mão do meu apartamento em West Village a fim de ir viver para a penthouse que o Dante tinha no Upper East Side, mas de que valia? Só perderia tempo a discutir com o meu pai. Porém, além da morada do Dante, não sabia mais pormenores a respeito da mudança. Não tinha chaves, não conhecia as condições do edifício, nada. Bem, a certa altura, vais ter de falar com o homem. Não sejas maricas, acrescentou a Isabela. Eu não sou maricas. Virei-me para Sloane. Sou. Ela levantou os olhos do telemóvel. Tecnicamente, nenhuma de nós podia ter o telemóvel na mão durante a happy hour. O castigo para quem quebrasse a regra era pagar a conta. Na verdade, há 6 meses que a Sloane custeava as nossas happy hours. O nome do meio dela era Workaholic. Apesar de, em 78% das vezes, discordar dos conselhos da Isabela, agora, ela tem razão. Precisas de falar com ele antes de te mudares para o seu apartamento. Encolheu os ombros com elegância. Esta noite há uma mostra de arte na penthouse do Dante. Devias ir. O Dante era proprietário de uma impressionante coleção de obras de arte que se dizia valer centenas de milhões de dólares. As suas mostras anuais privadas em que exibia as últimas aquisições eram um dos eventos mais cobiçados de Manhattan. Tecnicamente estávamos noivos, e a ausência de um convite para ir à mostra seria embaraçoso se não tivesse ficado tão aliviada por não receber. Depois de me mudar, teria de passar todas as noites com ele, por isso queria agarrar-me à minha liberdade enquanto ela durava. A ideia de partilhar um quarto, uma cama com o Dante russo era perturbadora. De repente surgiu-me no pensamento a imagem do Dante sentado atrás da secretária do meu pai, os olhos negros e a postura arrogante, com tentáculos de fumo a enroscarem-se naquele rosto atrevido e carismático. Logo a seguir, um calor inesperado invadiu-me o meio das pernas. O seu polegar pressionado contra o meu lábio, o brilho esbatido dos seus olhos quando me fitou. Houve ali um momento, algo breve, em que pensei que ele me ia beijar. Não para demonstrar afeto, mas para me conspurcar, dominar e corromper. O calor enroscou-se dentro de mim até que a expectativa pesada do olhar das minhas amigas me obrigou a regressar ao presente. Não estava no escritório do meu pai, mas num bar, e elas esperavam uma resposta. A mostra de arte. Certo. O banho frio da realidade acabou com o calor. Não posso ir quando não fui convidada, respondi, esperando que elas não vissem o meu rosto acorar por baixo do rubor induzido pelo álcool. Não é de bom tom. Tu não és uma penetra qualquer. És noiva dele, mesmo que ainda não tenhas um anel, comentou a Isabela. Além disso, vais mudar-te para lá em breve. Considera a ocasião uma visita de reconhecimento à tua futura casa, para a qual não podes ir a menos que voltes a falar com ele. Suspirei e desejei poder regredir no tempo, um mês, para me preparar para o que estava prestes a acontecer. Detesto quando o que tu dizes faz sentido. A Isabela sorriu e o seu rosto fez covinhas. Acontece com a maior parte das pessoas, não te preocupes. Até ia contigo, adoro invadir uma boa festa, adoro fazer visitas a casas, mas tenho um turno esta noite. Durante o dia, a Isabela era aspirante autora de thrillers eróticos, mas à noite servia bebidas caras a tipos que pareciam miúdos de fraternidade já crescidos, num bar em East Village. Ela odiava esse bar, a clientela e o gerente nojento, e por isso procurava outro emprego, mas até o encontrar, estava condenada a trabalhar ali. Sloane? Perguntei com esperança. Se ia enfrentar o Dante naquela noite precisava de apoio. Não posso. O Asher Donovan espetou Ferrari em Londres.
Está ótimo, acrescentou a Sloane quando a Isabela e eu arquejamos. Nenhuma de nós se interessava por desporto, mas o famoso futebolista era demasiado bonito para morrer. Mas agora tenho de apagar o incêndio mediático. É o segundo carro que destrói em 2 meses. A Sloane dirigia uma pequena empresa de relações públicas com uma lista de clientes reduzida, mas muito poderosa. Andava sempre a apagar fogos. Fez sinal ao empregado para pedir a conta, pagou e obrigou-me a prometer que lhe ligava se precisasse de alguma coisa, antes de desaparecer pela porta numa nuvem de perfume Jo Malone, com o cabelo louro platinado a ondular. Pouco depois a Isabela saiu para iniciar o turno no bar, mas deixei-me ficar um pouco mais à mesa, a tentar determinar o que fazer. Se fosse uma mulher inteligente, ia para casa acabar de preparar as malas. Não havia benefício nenhum em invadir a festa do Dante, e se quisesse falar com ele, podia ligar-lhe no dia seguinte. Vou fazer as malas, tomar duche e dormir, decidi. Era o meu plano e ia manter-me fiel a ele. Lamento, minha senhora, mas o seu nome não está na lista. Não importa que seja a mãe, a irmã ou a noiva do senhor Russo, a assistente ergueu o sobrolho para o meu dedo despido. Se não tiver convite, não a posso deixar entrar. O meu sorriso não vacilou. Se ligar ao Dante, ele vai confirmar a minha identidade, respondi, apesar de não estar certa de que o faria. Resolvia esse problema quando ele chegasse. Trata-se de um lapso na sua lista. Depois da happy hour, fui para casa conforme planeara, e resisti durante uns longos 20 minutos antes de ceder à sugestão da Isabela e da Sloane. Elas tinham razão. Não podia ficar simplesmente à espera quando a data da mudança para a casa do Dante se aproximava. Tinha de engolir o orgulho e ir vê-lo, por muito que me aborrecesse ou enervasse. Claro que, para o poder ver, tinha de entrar na festa. A assistente corou. Asseguro-lhe que não há lapso algum. Somos meticulosos com Vivian, aqui estás tu. Uma pronúncia britânica aristocrática interrompeu o nosso impasse. Virei-me e surpreendi-me quando vi o bonito homem oriental a sorrir-me. O rosto imaculadamente esculpido e os olhos escuros e penetrantes seriam quase demasiado perfeitos se não fossem os óculos de armações pretas simples, que lhe conferiam um ar acessível. O Dante acabou de me enviar uma mensagem. Anda à tua procura, mas não atendeste o telemóvel. Colocou-se ao meu lado e tirou um elegante convite bege do bolso do casaco. Entregou-o à assistente. Kai Yang com convidada. Posso levar a menina lá comigo, para não incomodarmos o Dante na sua grande noite. Ela fitou-me, mas dirigiu um sorriso forçado ao Kai. Claro que sim, Sr. Yang. Aprecie a festa. Desviou-se para o lado e os 2 seguranças de ar carrancudo fizeram o mesmo. Ao contrário das discotecas e dos bares, os eventos exclusivos como aquele raramente pediam identificação. Esperava-se que o pessoal reconhecesse os convidados e os associasse aos nomes na lista. Esperei até estarmos longe do alcance dos ouvidos deles e virei-me para o Kai com um sorriso agradecido. Obrigada. Não precisavas de fazer isto. Eu e o Kai não éramos amigos próximos, mas íamos frequentemente às mesmas festas e sempre que nos cruzávamos conversávamos um pouco. A sua postura atenciosa e reservada era uma lufada de ar fresco no meio da selva de narcisistas que se espalhara pela alta sociedade de Manhattan. Não tens de quê. O seu tom formal fez-me sorrir. Nascido em Hong Kong, criado em Londres, e com o percurso acadêmico a passar por Oxford e Cambridge, os modos do Kai eram um reflexo evidente da sua educação. Tenho a certeza de que a ausência do teu nome na lista foi apenas um lapso do Dante. Tirou 2 copos de champanhe de uma bandeja e entregou-me um. E por falar nele, muitos parabéns pelo noivado. Ou devo dizer, os pêsames. O meu sorriso transformou-se numa gargalhada. Ainda não sei bem. Pelo que ouvirá, o Kai e o Dante eram amigos. Não sabia ao certo o que o Dante lhe dissera a respeito do noivado, mas preferia ser cautelosa.